Gente, boa noite. Tá todo mundo me ouvindo? É, o que as- é, eu desativei o som de vocês. Se vocês quiserem, é só no cantinho da tela fazer pergunta, interromper a qualquer momento. Vocês fiquem à vontade, não tem problema não. Aí é só ativar o som de vocês no cantinho da tela. A gente vai, esse evento da Coreme, do Centro de Estudos, eles vai gerar um certificado. E então que vocês, por favor, anotem os nomes de vocês no chat, e vai valer como presença e também como certificado posteriormente para vocês da atividade feita online, tá bem? A gente vai começar na hora, vamos respeitar o horário. E o tema de hoje é um tema que eu particularmente gosto muito e que a gente tem feito ao longo desses anos aqui no Hospital Universitário em Vassouras, pelo serviço de anestesia, a gente fazendo a avaliação pré-anestésica. Esse ambulatório pré-anestésico, hoje, ele é realizado 2 vezes na semana, e a gente consegue atender um grande número, nós conseguimos atender a expectativa da nossa população cirúrgica, né? E um dos objetivos foi diminuir a incidência de suspensões desses procedimentos, que no passado eles eram amplamente suspensos. No dia da cirurgia, o paciente chegava lá no centro cirúrgico hipertenso, ou com arritmias descompensadas, ou ainda com uma alteração na glicemia. E com esse ambulatório, a gente conseguiu diminuir e muito esse índice de suspensão. E é mais importante ainda, a meu ver, que além de diminuir esse índice de suspensões de cirurgias e anestesias, foi o fato de que a gente consegue minimizar as grandes intercorrências que iam passar desapercebidas se não tivesse feito o nosso ambulatório pré-anestésico. Então, a gente montou essa diretriz de avaliação perioperatória, e isso é baseado tanto na Sociedade Brasileira de Anestesiologia quanto na Sociedade Brasileira de Cardiologia. A última diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia foi em 2017. Então, o nosso serviço ele faz essa avaliação pré-operatória baseado nessas duas vertentes, da anestesia e da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E a gente tem como objetivo principal, como objetivos principais, um deles é conquistar a confiança do paciente, ou seja, estabelecer uma relação médico-paciente. A gente sabe que uma anestesia, e esses procedimentos são, a princípio, um ambulatório marcado, ele é feito para cirurgias eletivas. E a gente sabe que, eventualmente, nós teremos intercorrências, ou seja, fazem parte do risco inerente ao procedimento. E esse momento do ambulatório é o momento em que você inicia e estabelece a confiança com o seu paciente. Ou seja, você vai ter a credibilidade para que esse paciente, você vai estabelecer uma relação de confiança para que esse paciente aceite a sua anestesia, aceite o seu tratamento, aceite as suas sugestões. Então, além de conquistar a confiança do paciente e estabelecer essa relação médico-paciente de qualidade, a gente aproveita esse momento para esclarecer o procedimento cirúrgico e o procedimento anestésico. Outra coisa que é muito importante e que eu acho que é um objetivo, a gente sempre pensa como minimizar o dano, como impedir que aquele meu paciente que estava lá, que vai ser submetido a uma cirurgia eletiva, uma hérnia, uma vesícula, por exemplo, ou um procedimento, uma correção simples de alguma cirurgia, ele evolua com uma condição fatal.
Então, esse procedimento eletivo de menor porte, esse nosso paciente, ele chega andando, ele chega ao centro cirúrgico para um procedimento de curta duração e ele evolui com um infarto ou uma morte súbita, isso é muito desgastante, muito previsível. A gente tem que tentar prevenir esse tipo de evento catastrófico que seria para a equipe cirúrgica, esse evento de morte súbita, esse infarto durante o procedimento. Então, a gente tem como objetivo estratificar o risco do nosso paciente. Se você classifica, consegue, através da sua avaliação perioperatória, através da sua avaliação pré-anestésica, estratificar o seu paciente, colocar ele nos scores de risco, minimizando esse dano, a sua avaliação pré-anestésica do seu ambulatório pré-anestésico teve completo êxito. Então, é o que a gente busca, qualidade, critério, e eu acho que um bom pré-anestésico, uma boa avaliação pré-anestésica é um critério de qualidade do seu trabalho. Claro que a gente não consegue fazer de todos os pacientes. Então, eu tenho um paciente de emergência, ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico, ele vai fugir desse caminho normal que seria o ambulatório pré-anestésico. Mas eu posso fazer, como a gente fazia no passado, que é a nossa avaliação pré-anestésica à beira do leito. Então, antes do paciente, lá no centro cirúrgico, antes do paciente entrar para a cirurgia. Não é o ideal. O ideal é que todos os pacientes pudessem passar por essa avaliação pelo ambulatório, no consultório pré-anestésico, mas a gente tenta minimizar fazendo o risco desse paciente, fazendo ela no centro cirúrgico. E quando que começou essa história de fazer ambulatório pré-anestésico? Isso começou lá, o ambulatório propriamente dito, na 96, 97, alguns serviços já faziam esse ambulatório. E foi regulamentado em 2006 pelo Conselho Federal de Medicina e em 2017 ele foi novamente atualizado e houve um acréscimo. Acho que todo mundo, com essas medidas jurídicas que se instalam, a gente acrescentou o termo de consentimento livre esclarecido, oficial para anestesia. Então, em 2017, tornou-se obrigatório um termo de consentimento livre esclarecido, específico para a nossa especialidade. Então, é obrigado a gente fazer a avaliação pré-anestésica na modalidade de consultório, e, se não for possível, lá no centro cirúrgico, quando o nosso paciente for de emergência. E também agora é obrigado que o nosso paciente assine esse termo de consentimento livre esclarecido, inerente, sobre o risco inerente ao procedimento e exclusivo do anestesista, específico para o anestesista. Quando a gente começa a falar sobre fatores de risco relacionados ao paciente, vocês vão ver que isso é uma recorrência, identificação do paciente com alto risco cirúrgico. Existem algumas peculiaridades específicas relacionadas à nossa anestesia. Então, as alergias, você identificar que um paciente possa ter alergia, e alergias que têm maior importância para nós, a gente vai ver por quê ao longo da aula, é a látex, banana, kiwi, abacaxi. Então, pacientes profissionais da saúde, pacientes que têm uso de sonda, são pacientes que têm uma prevalência maior à alergia do látex. E a gente sabe que hoje isso tem aumentado a quantidade de pacientes que têm alergia ao látex. E isso pode causar uma reação muito grave durante o nosso procedimento. Então, a gente tem que tentar identificar esses pacientes. O déficit de cognição, a gente fala muito hoje em distúrbios de déficit de cognição e delírio nos pacientes. A gente pode, através do teste que é o MEN, que é um teste mnemônico, a gente pode fazer o teste do relógio, o teste 10, a gente pode identificar esses pacientes que têm uma propensão a essa disfunção que é o delírio.
Outra coisa que a gente tem aumentado muito a nossa preocupação é a funcionalidade desse paciente. Então, às vezes, o nosso paciente ele é cardiopata ou ele é pneumopata e você quer avaliar a limitação dele. Esse paciente é funcional, ele consegue ter uma vida ativa, então, se ele tem uma funcionalidade, se ele leva uma vida produtiva, ativa, ele pode ser submetido a uma anestesia com segurança. O jejum, a gente tem esse último artigo do Closed Claims, da ASA, que a gente fala que 20% são os casos ocultos. Então, são pesquisas, o Asian American Society of Anesthesiology, é muito interessante, eles fazem essa pesquisa anônima. Então, eles mandam esses processos para os hospitais e eles pesquisam. Você teve o caso de óbito no seu hospital por aspiração, broncoaspiração, por regurgitação, por aspiração pulmonar? E aí esse questionário é respondido anonimamente, por isso que se chama Closed Claims ASA. Então, na última revisão, foi do ano passado, se não me engano, 2019, antes desse evento do Covid, a gente eles publicaram o Closed Claims e eles observaram que 20% dessas complicações respiratórias é por aspiração pulmonar, ou seja, um jejum inadequado e uma questão que a gente tem que orientar no pré-anestésico, tanto na visita pré, ou a gente sabe que tem alguns pacientes que são pacientes de risco, então são pacientes com obesidade, o IMC acima de 35, pacientes com doença do refluxo, pacientes com obstrução alta, carcinomas gástricos. Então, a gente sabe, a calásia, a gente sabe que alguns pacientes são mais propensos e a gente vai identificar esses pacientes aonde? No nosso ambulatório pré-anestésico. Então, por que a gente, através dessas pesquisas, o Closed Claims evidenciou isso, são preveníveis em 50% dos casos. E a gente tem essa classificação, entre 3.000 e 1 para cada 6.000 em anestesia geral, e olha como vocês observam que 1 para 600 pacientes fazem a aspiração pulmonar do conteúdo gástrico em cirurgias de emergência. Então, a gente tem alguns pacientes que são mais propensos: anestesia de emergência, anestesia insuficiente, obesidade, uso de opioides, intubação difícil e doença do refluxo. Outro ponto, e que hoje tem sido muito comum, é a utilização pelos pacientes dos anticoagulantes. E a nossa preocupação em fazer a profilaxia de TVP. Então, isso tem entrado em todas as nossas questionamentos. A medicação pré-anestésica, como a gente tenta melhorar aquele preparo psicológico do paciente, o paciente chega muito ansioso. Eu sei que na minha residência a gente sempre falava que o paciente adulto, ele sofre na véspera. É o paciente que, ai meu Deus, amanhã eu vou operar, eu não vou conseguir dormir essa noite, aquilo fica pensando, ele acorda de madrugada. Então, a ansiólise do paciente adulto, ele deve ser feita na véspera e no dia da cirurgia. Então, a gente tem que pensar nisso. O paciente pediátrico, ele já só sofre na hora que é separado da mãe. Então, eu não preciso fazer uma medicação pré-anestésica na véspera, né? A medicação pré-anestésica, a gente pensa sempre que é só a sedação, nem sempre é só a sedação. A gente tem que pensar que eu posso ter que fazer um procinético. Será um acelerador do esvaziamento gástrico? Será que vai ser positivo? Então, a gente não só pensar nos sedativos, mas sim também nesses medicamentos que aceleram o esvaziamento gástrico. E a gente planeja a via aérea. Então, o anestesista está frequentemente planejando a via aérea. Então, a gente avalia os pacientes. Esse paciente tem critério de intubação difícil, esse paciente acho que vai ter uma via aérea mais fácil. Não, eu vou precisar me programar, eu vou anotar na minha ficha, eu preciso usar o buge, eu preciso usar um dispositivo supraglótico, eu preciso chamar um colega. Então, a via aérea é uma parte muito importante do planejamento da nossa anestesia.
Tanto que vocês observam que uma via aérea difícil, não previsível ou não visualizada, ela favorece também a aspiração do conteúdo gástrico. É aquele paciente, por isso que a emergência, às vezes, ela junta 3 ou 4 fatores. Você não fez a pré-anestésico, você não conhece o seu paciente não está de jejum, e então você parte para fazer a intubação dele e você pode se deparar com um paciente de estômago cheio, você pode se deparar com uma via aérea difícil, não previsível. Então, o planejamento da via aérea e todas essas nuances é importante. E quando a gente consegue fazer isso no nosso ambulatório, é muito produtivo. Nós tivemos uma paciente ano passado, que a gente, é uma paciente com estenose de traqueia, ela ficou internada há anos quando criança e ela cresceu a vida adulta e ela fez uma estenose de traqueia. Ela fazia uma dilatação no hospital no Rio de Janeiro e ela tinha desde bebê. E na vida adulta ela conseguiu sobreviver, viveu bem, ela tinha um diâmetro de tubo tamanho 6. E ela veio para ser submetida a um procedimento nada a ver com a traqueia, um procedimento eletivo, uma cirurgia abdominal, era uma colecistectomia. Então, essa paciente, a gente pôde, então, programar uma anestesia. Nós fizemos uma intubação acordada. Tudo isso porque a gente planejou durante o nosso ambulatório todo esse passo a passo. Conversamos com a paciente, esclarecemos isso, estabelecemos a nossa relação de confiança e tivemos 2 ou 3 anestesistas no procedimento. Então, planejamos, organizamos as drogas para fazer, porque a intubação acordada não significa sem analgesia. Então, a gente pôde fazer uma programação bem adequada, que obteve que foi de sucesso. Ficou tudo bem, correu tudo bem, a gente conseguiu entubar e isso foi possível. Eu acho que o primeiro passo e o passo mais importante foi dado no ambulatório de pré-anestésico. Então, a gente vai investigar essa doença de base, os dados clínicos e epidemiológicos, como a gente falou, a utilização de medicações, se o paciente tem algumas doenças, como sorologia positiva para HIV ou para vírus de hepatite, tipo C, se ele aceita transfusão. Os antecedentes cirúrgicos ou anestésicos, a gente tem algumas pacientes com peculiaridades relacionadas à anestesia, a interação de drogas, já foi mais no passado. Hoje a gente tem, as nossas drogas são muitas vezes metabolizadas pelo plasma, pelas estearases plasmáticas, então a gente não tem muito problema de interação de drogas. Mas a gente convém investigar e saber todo esse histórico do paciente. Como a gente falou, a gente vai determinar a capacidade funcional, a gente não vai avaliar as doenças coexistentes, como cardiopatias, fatores de risco, presença de dispositivos, as doenças associadas, vascular periférica, insuficiência renal, e a utilização de medicamentos. A gente vai conversar também com o paciente, às vezes é necessária a urgência, então pacientes oncológicos têm uma urgência relativa em fazer esse procedimento, então a gente tenta compensar o mais rápido possível o nosso paciente, porque ele tem um tempo hábil entre uma sessão de quimioterapia, término de uma quimioterapia e antes de o tumor voltar a crescer, então a gente tem um tempo hábil para fazer isso. E, como a gente volta a falar, vocês vão ver que isso é um tema recorrente, a identificação do grupo de alto risco. Quando a gente se depara com um paciente com um potencial alto risco. Risco de quê? Risco de um evento traumático na sala de cirurgia. Infarto, morte súbita, parada cardíaca. Existem alguns critérios, a gente pode utilizar os critérios de Shoemaker para definir o paciente de alto risco cirúrgico. Vocês observam que a gente tem, além das doenças cardiorrespiratórias, a gente tem também, o Shoemaker ele avalia doença prévia, avalia fator de risco da cirurgia, propriamente dito, avalia o estado físico do paciente prévio, como perda sanguínea aguda. A gente tem vários scores de risco, vocês observem, do pré-operatório, o mais conhecido é o ASA, a gente tem alguns marcadores.
O ASA é o mais comum deles, esses algoritmos. Então, o ASA ele relaciona o estado físico do paciente com a mortalidade. Então, eu acho muito interessante isso, que o ASA, vocês observem que mesmo um paciente ASA1, ou seja, sem doença nenhuma, ele pode evoluir o quê? Tem algum grau de mortalidade. Então, não significa necessariamente toda cirurgia tem um risco. Né? Não significa necessariamente que o paciente vai operar uma cirurgia e ele é ASA1, claro que ele tem menos chance, mas pode acontecer um evento em que o nosso paciente se inclua no índice de mortalidade. O ASA foi revisto, antes ele não contemplava alguns fatores como tabagismo e gravidez, hoje o paciente que fuma e a paciente grávida eles são ASA2, isso não era contemplado no passado, então nessa revisão de 2017 a gente incluiu esse paciente que o tabagismo, o IMC aumentado acima de 35 como obesidade já é diagnóstico de doença pela Organização Mundial de Saúde e a gente já incluía. A gente incluiu então tabagismo e o etilismo social como ASA2 e a paciente gestante. Então, gente, como que eu posso abordar o meu paciente? Então, a minha abordagem, vocês observam que é uma abordagem multimodal, mas eu tenho que individualizar o meu paciente. Então, cada paciente tem uma necessidade. E eu vou, como anestesista, averiguar todos esses fatores, vou individualizar que tipo de exames eu devo pedir relacionados aos fatores de risco do paciente, relacionados aos fatores de risco da cirurgia. E, então, eu vou tomar a minha atitude. A gente observa que nós temos diversos scores de risco. Qual é o melhor? Não existe uma superioridade. O que a sociedade recomenda de cardiologia é o algoritmo de Lee e o índice revisado de Lee e o ASA. Né? O que a gente fala é o seguinte, a literatura diz, não importa qual score de risco você utilize, desde que você utilize algum, porque a sua mortalidade e a sua morbidade vão diminuir sensivelmente. Então, você vai avaliar sempre o seu paciente através dos seus fatores de risco e você vai avaliar os fatores de risco inerentes ao procedimento e aí, então, tomar a sua decisão. E aí eu volto a fazer essa pergunta. Por que é importante, eu falei tantas vezes em estratificação de risco, por que isso é importante? Numa estimativa de mais de 200 cirurgias do New England, a gente observa que 10 milhões ao redor do mundo, 10 milhões de pacientes cursaram com eventos MACE. Esses eventos MACE é o Major Adverse Cardiac Events, ou seja, são grandes eventos de morte, aquilo que a gente estava falando. Pacientes que infartam na sala de cirurgia, pacientes que têm um infarto agudo, pacientes que têm morte súbita, pacientes que têm arritmias mortais, que fazem paradas cardíacas. Então, a gente quer evitar isso a todo custo, principalmente nos pacientes eletivos. Essas são infarto, acidente vascular cerebral, insuficiência cardíaca e óbito. Então, essas são as grandes complicações que a gente tenta, em relação ao paciente cardiopata, a gente tenta evitar. Então, ao identificar o paciente de risco, eu vou conseguir o quê? Minimizar esse dano, melhorar a qualidade do meu procedimento. Então, a gente vai avaliar esses fatores de risco relacionados ao paciente, a capacidade funcional, hoje a gente chama funcionalidades, e o risco inerente do procedimento. Quando você avalia esses eventos MACE, você começa a observar que existem algumas comorbidades que, independentemente, aumentam o risco desses MACE, desses eventos maiores. São eles: cardiopatia, doença vascular pulmonar, a idade avançada, e hoje a idade é um fator muito importante, porque a nossa população está mais velha, e ao envelhecer, ela vai ficar mais doente.
E isso é uma consequência do nosso estilo de vida, e a gente observa que a longevidade, quer dizer, teremos mais pacientes mais velhos cada vez mais, né? E esses pacientes cada vez mais idosos farão cada vez mais doenças e operarão mais. Então, a gente tem que estar preparado para lidar com esse paciente. Pacientes com história de AVC, ataque isquêmico transitório, diabetes e insuficiência renal. Quando nos deparamos com esses pacientes portadores dessas patologias, você tem que se prevenir para tentar evitar esses eventos. Quando a gente fala em doença arterial coronariana, a gente tem que sempre pensar que é grande parte da nossa população. Então, a gente, quando faz o nosso risco anestésico, não é que a gente vai ver apenas a parte cardíaca, mas a maior parte do nosso grupo-alvo, da nossa população que vem, ele é portador de algum tipo de patologia cardíaca. Então, a gente não fala só de pacientes cardiopatas, mas eles são grande parte do nosso público-alvo. Então, você tem que identificar a doença arterial coronariana. Esse paciente tem precordialgia? Esse paciente já infartou? Então, a gente tem que identificar. Identificar como? Clinicamente, inicialmente. Então, você vai colocar no seu score de risco. Você vai perguntar ao seu paciente qual é a clínica de um infarto. Ele tem precordialgia? Tem dispneia aos esforços? Já foi internado por um infarto antigo, mais novo? Então, a gente sabe que esse risco de cirurgia após o infarto do miocárdio recente, a gente sabe que essa taxa de mortalidade, se você não aguardar o tempo adequado, o seu paciente com certeza vai infartar novamente. E isso é válido até para a cirurgia cardíaca. É claro que nem sempre a gente pode postergar, mas a gente sabe que o paciente que opera, e alguns têm que fazer esse tipo de cirurgia porque eles estão com comprometimento multiarterial importante, eles têm uma chance de complicar muito maior do que o paciente que está infartado após 180 dias. Olha lá. Então, nós temos um índice de mortalidade, se você infarta em 30 dias, de 32%. A chance de você ter um novo infarto na sala de cirurgia. Aqui que vai caindo para 18%, para 8%, e após 180 dias, 6%. Então, sempre que você tiver um paciente que infartou, você deve esperar o quê? 180 dias. Você diminui, só o fato de esperar, você já vai diminuir o risco desse paciente. Em relação à idade, a gente sabe que os pacientes maiores de 55 anos têm uma crescente prevalência de doenças cardiovascular, cerebrovascular, eventos isquêmicos e associação com diabetes mellitus. Então, só o fato dele ser maior que 60, 65 anos, ele já tem todas essas associações que devem ser pesquisadas. Outro paciente com risco, paciente com AVC, se você tem uma cirurgia eletiva, e aí cabe aquele diálogo que a gente teve. Nós temos dois tipos de paciente. Um paciente que tem uma cardiopatia e que ele vai operar uma cirurgia eletiva, uma hérnia, por exemplo. Eu posso esperar o tempo passar? Então, olha só, AVC com menos de 9 meses é um fator de risco para resultados adversos no pós-operatório. Eu não preciso operar a hérnia desse paciente se ele teve um ataque isquêmico há 6 meses. Espero 9 meses. A literatura me diz isso. Então, eu posso esperar. Se a cirurgia é eletiva, uma cirurgia de pequeno porte, uma hérnia inguinal, uma colecistectomia. Agora, se eu tenho um paciente que teve um AVC com menos de 9 meses e ele tem que operar um câncer, um paciente oncológico, eu tenho que rever. Vou avaliar o risco-benefício disso, tá? A ICC é um fator de risco isolado para a mortalidade, também associado à hipertensão arterial, obesidade e diabetes mellitus. Então, sempre avaliar. Então, vamos avaliar como? Da mesma maneira. Clinicamente, depois eu vou pedir o quê? Posso pedir um eco para ver se tem uma cardiomiopatia associada, tem valvulopatia associada. Então, eu tenho que investigar. Essa fração de ejeção está adequada? Qual o valor? Eu tenho aumento de cavidades?
A insuficiência renal, eu tenho uma creatinina maior do que 2, mas a gente sabe que acima de 1,2, 1,4, a gente já aumenta o seu fator de risco. Então, sempre avaliar o nosso paciente. Esse paciente renal com insuficiência renal e creatinina acima de 1,2 ou maior que 2, ele está nos scores de risco, maioria dos scores de risco, como um fator de gravidade. E o METS? O METS é o que a gente avalia hoje, a funcionalidade. Então, se eu tenho um paciente, e isso tem sido cada vez mais frequente, é um indicador confiável desse prognóstico. Eu correlaciono o MET com a anestesia geral. Se o paciente tem um MET acima de 4, é um paciente que pode ser submetido a uma anestesia tranquilamente, uma anestesia geral. Então, eu tenho que... E são perguntas simples que aproximam a capacidade do paciente das suas atividades cotidianas. Então, ele faz compras, carrega peso, anda pequenas distâncias, sobe escadas. Se o paciente é capaz de fazer esse tipo de procedimento, esse tipo de exercício, ele com certeza vai tirar de letra a anestesia. Então, aqui nós temos o MET. O ideal é que para seja a anestesia, você tenha acima de 4 METs. E se o paciente realiza esportes ou a dança, que aqui nem está, a dança de salão também é considerado como 10 METs, ele pode ser submetido. Então, o MET avalia uma estimativa da necessidade energética de acordo com a atividade e correlaciona com essa funcionalidade. Então, eu definindo o risco do meu paciente, eu posso estratificar o risco cardíaco. Posso decidir se ele vai operar ou não? Não só com o fator de risco do paciente. Eu preciso do quê? Eu preciso do fator de risco da minha cirurgia. Então, a gente tem cirurgia de alto risco, cirurgia de emergência, que a gente já observou que tem uma incidência muito aumentada, por exemplo, de aspiração pulmonar. Cirurgias, principalmente no paciente idoso, ele não tolera bem essas alterações metabólicas, a resposta endócrino-metabólica do paciente idoso, ele não tolera bem essa modificação súbita. Cirurgias vasculares, de um modo geral, e risco intermediário, baixo risco. Então, eu defino se a minha cirurgia é de grande, de médio ou de pequeno porte. Correlaciono com os fatores de risco do meu paciente e posso, então, tomar uma atitude sobre que tipo de anestesia o meu paciente vai tolerar. Ou o que eu posso fazer para melhorar isso para o meu paciente. Aqui, esse é uma escala do Possum. A gente avalia o cálculo do risco cirúrgico, principalmente do paciente internado. A gente pode fazer também esse Risk Calculator, você bate você bate no seu celular, todo mundo pode fazer isso, e rapidamente você vai conseguir estimar o risco do seu paciente. Esse Risk Calculator é do Colégio Americano de Cirurgiões. Então, é muito simples, você vai preencher os seus dados e, se você tiver dúvida, como eu falei, a gente pode utilizar o algoritmo que for. O ideal é que você utilize. Então, é só você preencher uma série de dados e você calcula o risco todo mundo tem celular, rapidamente, ou tem computador nas unidades, rapidamente você consegue estimar o risco cirúrgico do seu paciente. Esse Mayo Clinical Proceedings é muito interessante, é um artigo da Pre-Operative Evaluation, pacientes cardiopatas que vão ser submetidos a cirurgias não cardíacas, é de 2019, então está bem interessante esse artigo do Mayo Clinic. Então, a gente já vem comentando o procedimento de emergência, a gente sabe que o procedimento de emergência ele aumenta o risco, a não estratificar o risco cirúrgico, você sabe que vai aumentar se você tiver um procedimento de emergência. Então, um paciente cardiopata que vai ser submetido emergencialmente, ele tem um risco aumentado de qualquer tipo de complicação. Qual complicação? De um evento MACE, óbito, parada cardíaca, né? Infarto agudo, ataque isquêmico transitório, então qualquer um desses eventos MACE ele pode sofrer. E você define se é emergência ou se você tem condições de compensar o seu paciente de alguma maneira, melhorar, otimizar,
fazer uma profilaxia de TVP, hidratar ele melhor, reservar um sangue. Então, às vezes, essas horas são fundamentais. Em relação ao tempo sensitivo, é aquele paciente que a gente sabe, está entre quimioterapia, eu não posso esperar muito, porque senão o tumor vai ficar inoperável. Então, eu vou ter que otimizar esse risco cirúrgico, ou o paciente vai com algumas ressalvas. E o procedimento de baixo risco, a gente pode fazer com mais segurança, né? Então, mesmo que o paciente tenha um fator de risco elevado, se ele vai ser submetido a um procedimento de baixo risco, a gente tem que uma estimativa menor de eventos catastróficos. E que é muito interessante quando você tem esses marcadores em modelos de risco, que têm sido muito utilizados, esses peptídeos natriuréticos, quando você não consegue definir muito bem a funcionalidade. Às vezes você consegue definir que o seu paciente responde às suas perguntas, né, através da escala de METS. Mas às vezes você fica na dúvida, será que esse paciente ele é funcional? Ele tem condições de ser submetido à anestesia? Então, uma medida talvez seria dosar um peptídeo natriurético, principalmente associado nos pacientes com insuficiência cardíaca. Então, esse foco tem sido esse, dosar o BNP, para você avaliar se o seu paciente cardiopata realmente ele é funcional ou se ele tem uma funcionalidade baixa. Isso é uma coisa que tem sido falado, mesmo em tempos de Covid, alguns artigos têm circulado na comunidade falando sobre a importância dessa dosagem do BNP. Na importância, assim, não só a importância, mas um marcador objetivo de funcionalidade, porque o MET acaba sendo dependente da pergunta do observador, né? E aqui, já em 2017, a diretriz enfatiza que se você tiver um nível adequado, você vai melhorar esse índice de Lee e pode ser utilizado na avaliação do paciente com insuficiência cardíaca. Então, a gente tem aqui no nosso paciente cardiopata, você tem esse algoritmo que eu acho ele bem interessante. Então, eu vou colocar ele no meu algoritmo, se ele tem risco baixo, prossegue com a cirurgia, se ele tem a capacidade funcional baixa, vocês observem que ele vai direto, você vai ter que avaliar, vai ter que fazer mais testes, e será que você vai fazer uma cintilografia de perfusão? Você vai ter mais respostas? Você vai fazer um eco sob estresse? Então, não, esse meu paciente tem que ser operado do coração, ele não tem condições de ser submetido a um procedimento eletivo. Preciso fazer, eu tenho que botar um stent, eu tenho que fazer uma angioplastia e eu posso fazer a cirurgia dele. Não, esse paciente não pode ser submetido tem que ser feito revascularização. Então, esse tipo de decisão, o algoritmo e os scores ajudam a gente a tomar. Às vezes, essas decisões são difíceis. Então, aqui alguns testes de estresse que são feitos. A revascularização, o intervalo mínimo da cirúrgica, que seria de peito aberto, né? O ideal é que seria em 30 dias, angioplastias 14 dias, convencional mais de 6 semanas e o farmacológico 1 ano, né? Não existiria um tempo ideal. Esse fluxograma para avaliação perioperatória é o que a gente utiliza no nosso hospital, no nosso serviço. Então, vocês observem que através da etapa 1 a gente exclui essas condições cardíacas agudas, ou seja, dos eventos MEIS, e depois estratifica de acordo com o seu algoritmo de preferência. A gente, de preferência, tem aqui o Lee, o ACP e o EMAPO. O EMAPO é um estudo multicêntrico de variáveis. Então, a gente pode utilizar apenas um, pode utilizar os 3. Então, aqui a gente tem no nosso serviço para ser estratificado. E aí, você tem a conduta: baixo risco, risco intermediário e alto risco. Muito bem. Estratifiquei o meu paciente cardiopata. Mas eu não posso me limitar ao meu paciente cardiopata, mesmo porque o meu universo pré-operatório não é só de pacientes cardiopatas, embora eles são mais prevalentes, não tenha dúvida.
O que a gente observa é que a gente muitas vezes tem é uma combinação de fatores. Eu tenho pacientes hipertensos, cardiopatas, diabéticos e pneumopatas. Então, quando eu vou avaliar um paciente pneumopata, eu posso avaliar o quê? Clinicamente. Sempre clinicamente a gente começa o nosso exame personalizado. Dispneia, tosse produtiva, sibilos. Encontrei, vou escutar, o que eu vou fazer? Esse paciente fuma, orienta a cessação do tabagismo. Esse paciente está obeso, vou reduzir o IMC, porque a gente sabe que um paciente com obesidade, com IMC acima de 35, eu vou ter alterações nas minhas trocas gasosas. Se eu tiver um IMC acima de 45, eu vou ter um volume de oclusão maior. E esse paciente vai ter o quê? Uma retenção de CO2 importante. Talvez eu tenha que programar uma anestesia com manobras de recrutamento alveolar. Então, todas essas questões devem ser levantadas no meu pré-operatório. Eu sempre falo, a gente tem um estudo que avaliou qual o número de complicações pulmonares após pacientes com grandes cirurgias abdominais. E eles chegaram à conclusão, esse estudo é o ProRaio, eles chegaram à conclusão, é um N muito grande, então é um estudo de relevância. Eles chegaram à conclusão que existem 4 tipos de complicações pulmonares que predominam nas grandes cirurgias abdominais: tromboembolismo, pneumotórax, pneumonia e atelectasia. Então, vocês imaginam uma paciente que vai fazer uma colecistectomia aberta e ela tem algum grau de DPOC. A incisão é subcostal. Essa paciente, ela pode não ventilar adequadamente. Então, ela já tem dificuldade de ventilação. Então, ela vai fazer ventilações superficiais. Então, ela pode evoluir com o quê? Com uma atelectasia, pode evoluir com uma pneumonia. Esses pacientes, então, eles têm que ser tratados no pré-operatório. A analgesia tem que ser bem adequada, porque se o paciente tiver dor, ele faz respirações curtas e superficiais, favorecendo a formação de telectasias e de infecções, de pneumonias. E eu tenho que fazer o quê? Fisioterapia. A fisioterapia respiratória, ela vai diminuir a incidência de complicações em 30%, está comprovado pela literatura, nível de evidência A. Então, ao abordar o meu paciente pneumopata, no meu pré-operatório, lá no meu consultório pré-anestésico, todas essas decisões deverão ser tomadas lá. Eu vou avaliar o meu paciente lá no meu ambulatório pré-anestésico, mas eu já estarei pensando como faria a anestesia e como será o pós desse paciente. Então, é para isso que a avaliação pré-anestésica e pré-operatória se presta. Então, eu vou reabilitar o meu paciente. Será que se eu fizer uma fisioterapia pulmonar pré-operatória, eu vou melhorar as condições, diminuindo a chance dele ter essas complicações pulmonares que eu já sei que existem, que estão comprovadas por artigos? No intraoperatório, esse paciente pneumopata vai se beneficiar de anestesia geral ou anestesia regional? Com certeza. Se eu não tiver que entrar com um tubo no sistema respiratório do meu paciente, eu vou estar o quê? Diminuindo a hiperreatividade brônquica, diminuindo a saída de secreção. E também contaminar essa secreção desse paciente que já é limítrofe. Vou utilizar que drogas? Propofol, que é um broncodilatador, a ketamina, que também é um broncodilatador, a dexmedetomidina, os opioides, os halogenados, que a gente sabe, dentro dos halogenados a gente pode escolher o sevoflurane, por exemplo, que é o que tem o menos aroma. Então, todas essas decisões são tomadas baseadas no meu consultório, lá no meu ambulatório. Eu tenho aqui alguns critérios, essa é a escala de Thornton desde 88, onde vocês observem que um fator, a espirometria, se eu tiver uma relação do meu VF1 com a minha capacidade vital forçada inferior a 50, eu tenho um score de risco aumentado. Então, eu sempre procuro um VF1 acima de 75%. Isso seria... a gente sempre pensa, vou pedir raio-x, a gente estava conversando sobre isso, vou pedir raio-x de tórax
para o meu paciente, essa é uma discussão que a gente vai ter. Quais são os exames laboratoriais, exames de imagem necessários para o meu paciente pneumopata? Aí você pensa assim, o raio-x de tórax acho que vai ser fundamental. Pois não é. O raio-x de tórax, ele hoje, principalmente você avaliando pacientes DPOC e pacientes asmáticos, o raio-x de tórax muitas vezes é normal. Então, o diagnóstico, se você tiver um paciente pneumopata, o exame de escolha seria o quê? A espirometria. Então, a gente tem que pensar, será eu preciso fazer uma espirometria do meu paciente? Não, vou fazer só um raio-x de tórax. O raio-x de tórax talvez não seja necessário. Então, essa mudança de valores, vou pedir exame, que exames são necessários? Isso também, vou pedir o exame, eu não preciso pedir raio-x de tórax, exame de urina, que a gente pedia antigamente. Todas essas coisas, elas estão, eletrólitos. Nem todo paciente se beneficia dessa solicitação. Então, eu vou, no meu ambulatório, definir. Eu quero que o meu paciente, para fazer um bom diagnóstico e diagnosticar se ele é um paciente com asma, DPOC, ou estratificar o risco desse paciente pneumopata, a espirometria será um exame indicado. Eu tenho também os critérios de Aruso lá, que eles podem ser utilizados na avaliação e estratificação de risco do paciente pneumopata. Então, quando a gente fala em pneumopatias, as duas grandes patologias são a asma, que ela cursa com o quê? Inflamação crônica e principalmente hiperreatividade brônquica. Chama atenção para nós anestesistas, porque o pulmão é onde eu trabalho. O pulmão é meu... eu geralmente, sempre que eu vou fazer anestesia geral, eu vou precisar acessar o sistema respiratório, então a hiperreatividade brônquica é muito do meu interesse. Todas as minhas drogas, a maioria das minhas drogas interage com o meu paciente asmático. O diagnóstico seria uma redução dessa relação, como a gente falou, irreversível na espirometria com o uso de broncodilatadores. O tratamento, hoje a gente vai, aqui a gente tem de acordo com a gravidade do paciente. Então, a gente tem o corticoide inalatório como base da nossa tratamento, então, corticoide como anti-inflamatório. Você pode fazer também os beta-2 agonistas, que seriam as medicações de resgate. Então, o paciente que faz uso do corticoide inalatório e você pode utilizar o beta-2 agonista e você pode ter que lançar mão na internação do corticoide venoso. Então, essas são as etapas de tratamento para o nosso paciente clinicamente tratando. Quando ele vem ao centro cirúrgico, ele vai manter o seu corticoide inalatório e se você precisar fazer o resgate, corticoide venoso e beta-2 agonista. Outras pneumopatias muito comuns são a DPOC, e você também faz o diagnóstico na espirometria, a sua diferença, você vai ter essa redação da relação VF1 e C e capacidade vital, mas ele não vai ser reversível com o uso de broncodilatadores. A gente pode ter que lançar mão do broncodilatador e antibióticos. Fisioterapia respiratória, conforme a gente já falou, o controle da dor. Uma coisa muito interessante é que o fator de risco para complicações desse paciente pneumopata seria a albumina abaixo de 3,5. Uma doença muito prevalente que a gente sabe que vem aumentando é o SALS. O que é o SALS? Síndrome da apneia obstrutiva do sono. Então, com o aumento dos índices de obesidade no nosso país e no mundo, a gente teve também essa patologia, que essa apneia obstrutiva do sono está muito relacionada com a obesidade. E a gente apresenta, além da obesidade, hipertensão, diabetes tipo 2, doença coronariana, fibrilação atrial e insuficiência cardíaca. E ela é representada por pausas inspiratórias e roncos. Então, sonolência diurna no dia e qual é a relação que importa para nós? Então, esse paciente que é portador de SALS, você tem que avaliar essa gravidade. Quantas pausas ele faz?
esse paciente tem obesidade acima, com IMC acima de 45, então, geralmente esses pacientes têm SALs exacerbado. Então, a gente deve avaliar, porque quando o paciente tem SALs, ele tem uma flacidez dos músculos do hipofaringe. E isso está relacionado com a via aérea difícil. Então, todas as vezes que a gente tem um paciente que ronca, que faz a apneia obstrutiva do sono, se prepare para uma via aérea difícil. E o que é se preparar para uma via aérea difícil? É utilização de dispositivos supraglóticos, utilização de um vídeo laringo, ajuda na sala, medicações de curta duração. Então, essa seria uma proposta para via aérea difícil. A gente avalia nesse paciente também, se você tiver em suspeita, se tiver associação de insuficiência cardíaca ou hipertensão pulmonar, a solicitação de um ecocardiograma. Outra doença muito comum, prevalente, é o diabetes. O diabetes ele afeta 400 milhões de pessoas e serão, em 2040, 640 milhões de pacientes diabéticos. Nós temos 3 tipos de doenças associadas: a retinopatia, a nefropatia e a neuropatia. Em relação à fisiopatologia da doença, a gente tem a aterosclerose como uma principal alteração macroangiopática. Isso significa o quê? O nosso paciente diabético, relembrando a fisiologia, ele é um paciente que migra, ele não metaboliza a glicose porque ele não tem insulina, ou tem insulina em pouca quantidade, ou tem resistência à insulina. Então, esse paciente, ele não metaboliza o carboidrato adequadamente. Ele precisa, ele migrou do metabolismo de carboidrato para o metabolismo lipídico. E ao fazer isso, ele, metabolizando lipídios, ele gera uma série de alterações. Por exemplo, ele vai aumentar os receptores LDL, então você vai aumentar o depósito de colesterol, formando maiores placas de aterosclerose nas suas veias, maiores placas de ateroma. Então, você vai ter o quê? Uma alteração na sua árvore vascular. Então, você deve fazer o quê? Você sabe que o paciente diabético tem 3 vezes maior incidência de doenças cardiovasculares do que o paciente não diabético. E quando você vai levar o seu paciente diabético à cirurgia, ele vai fazer a hiperglicemia pós-trauma, por excesso de citocinas pró-inflamatórias e hormônios contrarreguladores. E, além disso, você vai fazer o quê? Uma sensibilidade à insulina, que é fundamental nas primeiras 24 horas e vai até 5 dias após. Nós tivemos, então, por causa disso, para tentar minimizar essas complicações, em 2001 foi feito um estudo em que eles estipularam que a gente chama controle da glicemia intensivo, onde eles queriam estipular que a glicemia tivesse que ficar até 110. E assim foi durante alguns anos. Em 2009, o Nice Sugar, que foi um outro estudo com um número muito grande de pacientes, eles tentaram replicar esse estudo de 2001. Só que eles observaram que esse controle intensivo da glicemia, em vez de melhorar os índices de mortalidade, muito pelo contrário, piorou. Por quê? Porque esses pacientes com esse controle intensivo acabavam fazendo muita hipoglicemia, né? Então, o Nice Sugar, ele estipulou que esses valores, que eram de 80 a 110, deu um pouquinho mais de elasticidade. Então, a gente tem até 180 como valor de referência. Então, a gente quer deixar o nosso paciente em até 180. Se a gente conseguir isso, a gente vai tentar minimizar essa hiperglicemia e esses danos causados pela agressão cirúrgica. Então, vou minimizar os efeitos da resposta endócrino-metabólica. O que é muito importante, hoje eu acho que a gente, para fazer um bom ambulatório de pré-anestésico, eu acho impensável fazer a avaliação pré do meu paciente eletivo sem uma hemoglobina glicada. Então, eu tenho que pedir, mais importante que a minha glicemia capilar, a minha glicemia venosa, é exatamente avaliar a minha glicada. E a minha hemoglobina glicada abaixo de 7 é o ideal para um procedimento eletivo.
Eu sei que uma hemoglobina glicada, e dados da literatura, acima de 8, aumenta em 4 vezes a mortalidade do meu paciente diabético. Então, eu acho que é impensável fazer hoje um procedimento eletivo de um paciente diabético sem dosar a glicada, tá? Sempre lembrando da gastroparesia diabética, porque a gente vai ter diminuição do esvaziamento gástrico e favorecendo também a regurgitação e a aspiração do conteúdo do conteúdo gástrico para o pulmão, aspiração pulmonar. Então, além disso, o diabético ele tem uma diminuição do tônus do esfíncter esofagiano inferior, que também favorece essa regurgitação. No diabetes tipo 1, a gente sempre relaciona, uma observação simples, você vai pedir para o seu paciente botar as mãos em sinal de prece e o paciente diabético, geralmente associado ao paciente diabético, ele não consegue encostar os dedos. Assim você não tem alteração, assim você vai ter alterações no seu sinal do rezador. E essa alteração, quando você não consegue fazer o sinal de prece, está relacionada com uma dificuldade à intubação. Por quê? Você tiver um sinal do rezador positivo, você tem uma artropatia associada ao diabetes tipo 1. E o sinal do rezador vai evidenciar isso. Em relação aos medicamentos, a gente tem que suspender no dia da cirurgia. Isso é um tema que tem sido falado muito. Esse ano não foi muito falado porque a gente só fala de Covid, mas esse tema dos hipoglicemiantes é um tema que está em uso e desuso, suspende no dia, não suspende. Então, acredito que nos próximos 2 ou 3 anos a gente vai voltar a falar sobre a não suspensão, talvez, dos hipoglicemiantes. Em relação à insulina, você vai diminuir 25% da dose. Lembrando que os pacientes que utilizam metformina têm um risco aumentado de ter acidose lática. Os inibidores do GLUT2, o risco de hipovolemia. E os inibidores do DPP-4 e GLP. O GLP, vocês lembram, são essas injeções, Saxenda, Victoza, que são agora para emagrecimento, mas principalmente para controle de glicemia dos pacientes de diabetes tipo 2. Elas fazem parte agora, todos esses análogos do GLP, que a gente chama, eles fazem parte dessa proposta do algoritmo de tratamento do diabetes tipo 2. O GLP, para quem não lembra, ele é produzido no intestino em resposta ao alimento. Então, você alimenta, o seu intestino começa a produzir GLP, o GLP vai lá no pâncreas e estimula a produção de insulina. Então, ao utilizar o GLP, eles fizeram um análogo, você faz esse efeito antecipatório da insulina em mais de 50%. Isso é um efeito fisiológico. Quando você utiliza o análogo, diabetes tipo 2 tem um grande problema de resistência insulínica ou produção baixa de insulina. Então, você estimula a produção aumentada de insulina, favorecendo, então, a perda de peso, ao melhor controle da glicose. Então, tem feito parte do tratamento de ponta no diabetes tipo 2 a utilização dos inibidores da DPP-4, que é uma enzima que metaboliza o GLP, e do próprio análogo do GLP. Mas os pacientes que utilizam isso, eles têm uma alteração da motilidade gástrica. Em relação às anestesias e alergias, a gente já começou a falar, 58% dos nossos pacientes que apresentam alergias estão relacionados à utilização dos bloqueadores neuromusculares. 17% estão relacionados a látex. Esse estudo do Critchley, de 2020, desse ano, ele demonstra que aumentou absurdamente os casos de pacientes com alergia a látex. Por que será? Utilização de luvas? Os pacientes têm utilizado mais luvas? Pode ser. Já pode ser um sinal do Covid. Esse artigo é recente. Nossos pacientes utilizam mais sonda?
Sim, lembra que eu falei, o paciente tem mais idade, vai ter mais patologias e vai viver mais, mas vai ter mais patologias. Então, a gente tem aumentado o uso de sondas. E, em último lugar, as alergias relacionadas à anestesia estão relacionadas aos antibióticos. A indústria farmacêutica, ela tenta ativamente produzir relaxantes musculares que não tenham a liberação de histamina, que seria o grande problema, e que causam todas essas alergias, choques anafiláticos e relacionados aos bloqueadores neuromusculares. Acredito que ano que vem, entre 5 anos, vão ser lançados pelo menos 2 ou 3 bloqueadores neuromusculares que são metabolizados por estearases plasmáticas, ou seja, não tem um grupo-alvo e que tem como foco não ter a liberação de histamina. Que venha, que seja, eu acho que vocês observam que o grande problema nosso ainda está relacionado com a liberação de histamina, relacionado aos bloqueadores neuromusculares. Então, tomara que a indústria descubra mesmo e que a gente possa usar com mais segurança nos nossos pacientes. As náuseas e vômitos. Náuseas e vômitos são um pequeno grande problema para o anestesista. Você imagina um paciente seu que acabou de operar uma grande cirurgia abdominal ou ginecológica e que não para de vomitar. Então, o paciente, ele sofre. Então, e ele culpa você como anestesista, ele te responsabiliza, o cirurgião também. Então, a gente tem, de alguma maneira, estimar esse risco e tomar atitude de acordo. Aqui a gente tem, desde 99, os critérios de Apfel. Vocês observam que sexo feminino é um ponto, não fumante um ponto, antecedente de náuseas e vômitos e uso de opioides. Então, se o paciente fizer uso dos 3, e muitas vezes na cirurgia a gente tem a utilização do opioide, que seria o mais infrequente, você pode chegar a 80% de chance do seu paciente vomitar no pós-operatório. Para quem estranhou o não fumante, o paciente que é fumante, ele ocupa os receptores nicotínicos. Então, o parasimpático, ele seria responsável pela náusea. Então, você consegue antagonizar essa sensação de náusea e vômito, se você é fumante. Então, o não fumante não tem essa propriedade, então você pode estimular a sua náusea e vômito. E para que serve, então, esse score de Apfel? Se o meu paciente tiver 80% de chance de vomitar, eu vou já no meu pré-anestésico identificar esse paciente e vou orientar o uso da medicação. Então, a gente vai orientar o inibidor da recaptação, que age no centro do vômito, por exemplo, ondansetrona. Eu posso utilizar o quê? Um procinético, eu posso usar o metoclopramida, eu posso usar o quê? A dexametasona, como também atuando no meu cérebro. Então, se eu tiver 2 ou 3 fatores, se eu tiver 4 fatores, eu vou acrescentando medicações. Se eu tiver apenas um fator, eu vou fazer apenas um antiemético. Se eu tiver 2 ou 3 fatores, eu vou aumentando os meus medicamentos antieméticos. Em relação aos benefícios da diminuição do jejum, isso também tem sido falado pelo protocolo do ERAS, que a gente tem muitas vantagens ao diminuir o nosso jejum. Antes o paciente nosso ficava 48 horas em jejum e isso não era benéfico porque ele não estava preparado para lidar com a nossa resposta endócrino-metabólica após a cirurgia. Aqui a gente tem alguns benefícios. Bom, hoje a gente chegou que a gente 2 horas para líquidos transparentes, essa seria a recomendação do jejum segundo o ASA. Outra avaliação, outra questão é o delírio e a disfunção cognitiva. A gente tem falado sobre isso muito frequentemente, está relacionado principalmente aos pacientes mais idosos ou pacientes que têm um déficit cognitivo ou pacientes alcoólatras. Ou como você vai identificar o paciente que pode fazer delírio no pós-operatório. A gente deve fazer a história clínica,
evitar utilizar profundidade anestésica excessiva, evitar hipotensão e evitar o quê? O uso do meu benzodiazepínico, que a gente faz como medicação pré-anestésica para todos os nossos pacientes. Nem sempre isso é uma coisa positiva. Então, a gente tem que individualizar o nosso paciente. Existem vários testes, mas eu acho esse teste, o Minicog, muito, muito rápido e fácil de fazer. A gente tem que simplificar. Então, você pede para o nosso paciente repetir 3 palavras simples: casa, carro e bola. Pede para ele desenhar um círculo. Você pede para ele colocar os números. Pede para ele marcar a hora, uma hora qualquer. E depois, no fim, você pede para ele repetir as palavras que ele falou no começo. Então, esse é um mini cognitivo. Então, se o paciente conseguir efetuar esse tipo de teste, vocês podem observar que é bem simples, o seu paciente tem pouca chance de desenvolver disfunção cognitiva e delírio. Essa avaliação pré-operatória, quando a gente fala em tromboembolismo, isso é uma coisa, como eu falei, hoje a gente tem dado muita atenção a isso. Então, nós temos 2 scores, que é o score de Caprini, e a gente vai avaliar nosso paciente. Se você tiver abaixo de 7 pontos, o seu paciente tem baixo risco de desenvolver trombose venosa. Mas não só isso não se resume aos nossos pacientes. Muitos pacientes, eles vêm para você já em uso de anticoagulantes. E o que a gente vai fazer? Hoje mesmo a gente estava discutindo pacientes na simulação, pacientes que fazem uso de Marevan ou pacientes que fazem uso de Xarelto. Então, se você tem um paciente que faz uso de Xarelto, por causa de uma fibrilação atrial, por exemplo, você vai suspender esse Xarelto? Você não pode simplesmente suspender, você tem que fazer uma terapia de ponte. E o que você vai fazer, então, para substituir? O que você pode fazer hoje é o quê? A gente entra com a heparina de baixo peso molecular. Então, você suspende o Xarelto. E quando suspender o Xarelto? A gente tem um período aí, a meia-vida dele é de 11 a 12 horas, de 9 a 10 horas, perdão. E a meia-vida com um paciente com clearance de creatinina, paciente renal alterado, ele evolui para 12 a 13 horas. Então, você varia a suspensão, por exemplo, do paciente que faz a rivaroxabana ou o Xarelto, você avalia entre 24 horas e 72 horas. Mas se o meu paciente ele vai ser submetido, por exemplo, a uma cirurgia com alto poder sangrativo, eu não posso suspender ele apenas 24 horas antes. Então, está indicado eu suspender com 72 horas. Então, a gente tem que individualizar até como você vai fazer a suspensão. Então, esse paciente nosso simulado que a gente está usando Xarelto, porque ele está em uso de Xarelto para fibrilação atrial, eu não posso simplesmente suspender. Eu vou fazer a terapia de ponte e vou utilizar a heparina de baixo peso molecular. Quanto tempo? Vou fazer um bloqueio nesse paciente, um bloqueio do meu subaracnoide, um bloqueio peridural, vou passar um catéter. Quanto tempo que eu tenho de segurança? 12 horas antes do meu bloqueio, eu faço a minha heparina de baixo peso molecular. Eu não posso fazer cirurgia e nem posso fazer anestesia se o paciente estiver usando o Xarelto. Mais complicado é o meu paciente que faz uso, por exemplo, de Marevan. Então, os cumarínicos, eu tenho que normalizar esse NR. Eu tenho que o meu paciente fique com esse NR abaixo de 1,5. Mas eu também não, eu vou fazer o quê? Eu simplesmente vou suspender o Marevan e não vou fazer mais nada? Não posso fazer isso. Então, eu tenho que talvez internar meu paciente, esperar normalizar o meu INR, mas enquanto o meu INR, quando o meu INR normalizar, eu tenho que imediatamente entrar com o quê? Com a heparina de baixo peso molecular. Então, a gente tem que pensar exatamente como lidar com cada um desses anticoagulantes. Então, vocês podem ver no slide, está bem explicado, depois todo mundo vai ter acesso. Então, a gente observa que para monitorar o meu cumarínico, o melhor é o
PTT e o INR, eu vou usar o quê? A minha heparina não fracionada, como que eu vou avaliar? Eu vou avaliar com o PTT. A heparina de baixo peso molecular, não tenho como fazer a monitorização laboratorial, eu tenho que marcar realmente o horário. O meu Marevan, também não tenho como fazer essa monitorização, eu tenho que, vou monitorizar, ele vai ativar o meu fator 10 ativado, vou monitorizar o quê? TAP, PTT, mas ele não vai alterar. Então, eu tenho que realmente estimar, avaliar individualmente o meu paciente que faz uso de anticoagulante. Relacionado ao risco de procedimentos, tem algumas cirurgias que são extremamente arriscadas para você fazer sem profilaxia. Em relação às cirurgias ortopédicas, a gente tem as fraturas de quadril e prótese de quadril e a prótese de joelho. Se eu não fizer nenhum tipo de profilaxia, o meu paciente tem 10% de chance de fazer um trombo. Então, tem esse estudo que também é super recente, agora de 2017, o RECORD 4, nos pacientes com artroplastia de joelho, eles fizeram um estudo duplo cego. Heparina de baixo peso molecular, 12 em 12 horas, e a rivaroxabana, que é o xarel. E eles observaram que eu não posso fazer profilático para um xarelto para esse paciente que vai ser submetido a uma prótese de joelho, né? Eu não tenho que suspender 72 horas. Então, eu já profilaticamente, ou seja, no meu pré-operatório, eu vou entrar com a heparina de baixo peso molecular. Mas no pós-operatório, e esse estudo ele fala exatamente isso, eles fizeram um estudo começando com 3 horas, com 6 horas, com 9 horas e com 12 horas. E observaram se aumentava o índice de sangramento ou em relação à proteção antitrombótica. E esse RECORD 4, eles fizeram 1, 2, 3 e 4. E o 4, ele chegou à conclusão de que você utilizar a rivaroxabana 9 horas após, entre 9 e 12 horas, você minimizava o efeito antitrombótico e não aumentava o risco de sangramento. E você persistia com essa profilaxia 14 dias depois do procedimento. Então, as cirurgias ortopédicas, a prótese de quadril, prótese de joelho, é mandatório que você faça, independente dos fatores de risco do paciente, independente do score de Caprini que você tem, é mandatório que você faça a profilaxia. Em relação à anticoagulação para fibrilação atrial, a gente já falou. E outra cirurgia que a gente fala muito seriam as cirurgias plásticas, principalmente as abdominoplastias. As abdominoplastias, elas têm um índice de incidência de eventos tromboembólicos maiores que as outras cirurgias. E o que se fala é que as cirurgias plásticas, quando você faz cirurgias plásticas combinadas, então, abdominoplastia, lipoaspiração, de dorso, por exemplo, você vai aumentando a chance de eventos trombóticos. Mas você estratifica o risco do seu paciente, classifica ele no score de Caprini. Se você tiver um baixo score, ou seja, abaixo de 7 pontos, você não necessariamente precisa fazer a profilaxia, a profilaxia farmacológica. Mas você deve utilizar medidas não farmacológicas. Quais seriam as medidas não farmacológicas? A compressão pneumática intermitente das pernas, o controle adequado da temperatura e da hidratação. Então, se você tem um paciente com hipotermia, e a gente tem falado muito nisso, que o nosso paciente tem que estar aquecido com um colchão térmico, porque você sabe que a hipotermia ela pode fazer parte da tríade de Virchow, acidose e hipotermia e estase venosa, você aumenta a chance também de fenômenos trombóticos. A hidratação adequada não é hiperidratação, mas a otimização da hidratação, ou seja, a manutenção de acima de 30 ml de diurese, de 30 a 50, e o uso de meias elásticas. Fica aqui que o uso de meias elásticas é inferior à compressão pneumática intermitente, mas você pode utilizar.
Essas medidas não farmacológicas, elas diminuem em 60% a quantidade de eventos trombóticos nos pacientes, principalmente os pacientes que vão ser submetidos a cirurgias plásticas. Então, eu acho que são medidas simples e que podem ser feitas em todos os nossos pacientes. A gente deve pensar nisso, nem só fazer profilaxia farmacológica. E se for fazer profilaxia farmacológica, o que a gente observou é que a literatura fala que dessa revisão, os pacientes que utilizaram, eles novamente fizeram o uso da heparina de baixo peso e o uso do Xarelto. Eles observaram que o uso do Xarelto nos pacientes que vão ser submetidos a cirurgias plásticas favoreceu muito a formação de hematomas nas cirurgias. Então, você imagina a paciente vai operar, vai fazer uma abdominoplastia, ela faz um grande hematoma na região da cirurgia e tem que ser reoperada. Então, essa paciente, ela não vai ficar satisfeita, e nem o cirurgião, porque ele gastou um tempo, uma cirurgia estética, e que passa a ser uma cirurgia para tratamento de uma complicação. Então, o uso do Xarelto não é muito bem visto pelos... eles não gostam, os cirurgiões não gostam, os cirurgiões plásticos não gostam, e com toda razão, porque a incidência de hematomas, principalmente em regiões abdominoplastias, é aumentada. Mas a heparina de baixo peso é bem tranquila, está bem segura em relação à comprovação da sua eficácia e também não aumenta a incidência de sangramento. Então, acho que a gente pode utilizar a heparina de baixo peso com muita segurança. Por que as pessoas querem fazer o Xarelto? Xarelto a rivaroxabana. O Xarelto é um nome comercial. A rivaroxabana é por causa da adesão via oral. Então, a facilidade, embora o preço seja mais alto, a rivaroxabana tem essa facilidade na adesão. E a heparina de baixo peso molecular, ela tem que ser feita por injeção. Aqui a gente tem um quadro que você, nos agentes antiplaquetários e antitrombóticos, quando suspender e quando reiniciar. É bem interessante esse resume todos os nossos antiagregantes plaquetários. A gente já falou de obesidade, então a gente sabe que isso vai aumentar. Nós temos uma população 650 milhões de pacientes obesos e existem diversas doenças associadas. Eu destaco aqui as coronariopatias, a hipertensão pulmonar e a apneia obstrutiva do sono. Nós temos dois tipos de obesidade, o paciente com obesidade centrípeta e centrífuga, ou seja, essa obesidade abdominal, ela tem maior associação com distúrbios metabólicos e essa com menos incidência de complicações. A distribuição da gordura influencia na associação com as doenças cardíacas, as doenças associadas a diabetes. E a gente, ao avaliar fazer a nossa avaliação pré-anestésica, o que a gente tem é que pensar sempre, conforme a gente falou, na nossa apneia obstrutiva do sono e principalmente na hipertrofia. E a gente muitas vezes tem que pedir um eco para avaliar essa disfunção, essa cardiopatia associada do nosso paciente obeso. Aqui nós temos um outro tipo de paciente com obesidade que pode associar o diabetes e fazer uma disfunção com a doença de Alzheimer. Então, como todos, nós temos também o nosso score de risco e vamos estratificar em relação à mortalidade. Outro grupo de muito interesse são os nossos pacientes idosos, e a gente tem que avaliar principalmente o nosso distúrbio cognitivo, o nosso risco pulmonar, que a gente já falou, esse risco renal exacerbado, porque a gente sabe que o nosso clírice de creatinina, por exemplo, vai diminuir 1 ml por litro por ano a partir dos 40 anos. Esse paciente vai ter uma chance maior de ter delírio, até 20% dos nossos pacientes idosos. Então, vocês não acham que acima dos 60 anos, 65 anos, a gente pode começar a fazer algum tipo de teste como o minicog? Então, acho que
é uma coisa que a gente pode fazer e que vai ajudar a gente a estratificar o nosso paciente. Aqui a gente observa que o número de complicações de pacientes com câncer está relacionado à idade. E isso é uma coisa previsível. Nós viveremos mais. Nossa longevidade aumentou, nossa estimativa de vida é maior. E ficaremos mais doentes. E também a medicina evoluiu. Então, além de ficarmos mais doentes, também a medicina consegue hoje fazer mais diagnóstico. E muitos desses diagnósticos são de doenças oncológicas. Então, até 2030, a estimativa de câncer, doença cardiovascular, ainda a estimativa que seja, se o Covid não for controlado, né, a doença cardiovascular será a maior causa de morte e, em segundo lugar, o câncer. Aqui nós temos o impacto da quimioterapia em nossos pacientes que farão o nosso consultório pré-anestésico. Então, existem vocês podem observar, alguns tipos de quimioterápicos estão associados à cardiotoxicidade, principalmente, e à hepatotoxicidade. Então, a gente tem que avaliar esse nosso paciente oncológico. Muito bem. E a gente vai, então, chegou o nosso paciente lá para ser avaliado no nosso consultório, e a gente vai definir que tipo de exames vamos pedir a esse paciente. Esse artigo de 2016, ainda, quer dizer, 2016, há 4 anos atrás, ainda se pede muito mais exame do que é necessário. Então, a gente tenta hoje estratificar o nosso paciente de risco, personalizar a nossa solicitação de exames. Deve ser individualizada, é o que a gente tem tentado fazer. Uma para diminuir custos e uma porque não é necessário. Então, a gente, ao diminuir a solicitação de exames desnecessários, eu posso focar naquele solicitação, por exemplo, de uma espirometria que para mim vai ser mais importante. Para que eu vou pedir exame de urina? Para que eu vou pedir raio-x de tórax daquele paciente se eu foco naquele exame que para mim vai ser mais definitivo? Aquele ecocardiograma, aquela espirometria que vai me fazer definir o diagnóstico. Aqui esse como eu falei para vocês, da Mayo Clinic, é muito interessante essa sistematização, esse sumário. Então, aqui ela fala, eu vou pedir eletrocardiograma de rotina? Não necessariamente, a não ser que o meu paciente tenha o quê? Uma arritmia conhecida. Esse paciente meu é obeso, eu quero investigar a doença cardíaca. Vou pedir teste de esforço? O meu paciente tem estigmas de cardiopatia isquêmica? Vou. Eu tenho um paciente com uma baixa funcionalidade? Eu vou pedir o natriurético, o peptídeo natriurético? Vou. Eu estou em dúvida, meu paciente é funcional? Ele não é? Ele tem uma insuficiência cardíaca associada? Eu não consigo identificar? Então, eu vou avaliar, talvez seja indispensável pedir um peptídeo natriurético. Vou pedir o hematócrito e hemoglobina de todos os meus pacientes? Cirurgias de grande porte, o meu paciente, eu preciso saber um exame prévio, o meu paciente está sangrando, idade avançada, ou então eu acho que a minha cirurgia, o meu paciente vai sangrar muito, é uma cirurgia muito sangrativa. Preciso contar plaquetas? Não, meu paciente, só se o meu paciente tiver uma alteração plaquetária, hematológica. E a creatinina? Eu vou pedir do meu paciente diabético? Provavelmente. Vou pedir do meu paciente que usa diurético, que faz com disfunção renal? Sim. O paciente tem um alto risco de lesão renal? Então, eu vou avaliar. Os eletrólitos, antigamente a gente pedia especificamente para todo mundo, não tinha essa especificidade. Então a gente observa que, por exemplo, eu não preciso, eu posso individualizar. Então, meu paciente é renal crônico e faz diálise. Então, eu não
pedir meus eletrólitos. Eu faço uso de diurético, perdedor ou poupador de potássio? Vou pedir. Meu paciente vai ser submetido a uma RTU de próstata. A gente sabe que a hiponatremia dilucional é uma complicação prevalente da RTU. Então, eu vou fazer o quê? Preciso de um sódio prévio e um sódio pós para poder saber dessa alteração. Vou pedir hemoglobina glicada? Pô, sem dúvida, eu vou pedir para o meu paciente diabético. É um exame fundamental, mais importante do que a glicemia capilar. Preciso pedir provas de função hepática para meus pacientes como rotina? De maneira nenhuma, a não ser que meu paciente tenha uma hepatopatia e eu queira definir se essa está alterando o metabolismo hepático. Coagulopatias do meu paciente que tem alterações hematológicas. Albumina. Eu tenho o meu paciente, é um paciente desnutrido, é um paciente que vai fazer um tipo cirúrgico dele, é uma cirurgia que vai ter uma anastomose de intestino, então é importante que eu saiba. O paciente meu é idoso, ou então é um paciente oncológico. Raio-x de tórax. O que a gente tem falado muito, que o raio-x de tórax, na diferenciação, por exemplo, da solicitação do paciente asmático ou com DPOC, ele não vai fazer a menor diferença. A não ser que o seu paciente, que é pneumopata, e você tem suspeita de que ele tem uma infecção associada, você pede o raio-x de tórax. Mas para avaliação e estratificação de risco do paciente pneumopata, o raio-x de tórax não ajuda muito. Você pode pedir no seu paciente com obesidade mórbida, o teste de função pulmonar. E o teste de distúrbios do sono, se o seu paciente tiver critérios para SALS, síndrome da apneia obstrutiva do sono. A gente sempre pede, como diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que essas cirurgias de alto risco e as cirurgias bariátricas e o paciente com obesidade grau 3, a gente pode encontrar uma disfunção ventricular associada. Os eletrólitos, conforme a gente falou, a prevalência de distúrbio é muito baixa, a não ser que você tenha alguma situação específica. Quantos eu vou suspender as minhas medicações? Os antihipertensivos eu não devo suspender. O meu hipoglicemia antioral eu vou suspender. Os anticoagulantes a gente viu naquela tabelinha. Então eu tenho um tempo de, principalmente se eu for submetida a uma raquianestesia ou bloqueios do neuroeixo, a heparina não fracionada 4 horas, a enoxaparina 12 horas, se for dose profilática. Se for dose terapêutica, 24 horas. O clopidogrel, 7 dias, a rivaroxabana, 3 a 5 dias. Como eu falei, 5 dias se o paciente fosse submetido a uma cirurgia de alto risco sangrativo, uma cirurgia, por exemplo, vascular, eu suspendo com 5 dias. Pacientes em uso de prótese valvulopatas, eles ou FA, você tem que fazer terapia de ponte de transição com a heparina baixo peso molecular. Os quimioterápicos, os anticoncepcionais e os SERMs, que são de reposição hormonal, 3 semanas nos pacientes com alto risco de tromboembolismo. Os hipoglicemiantes orais suspendendo o dia da cirurgia, a insulina, 1/3 da dose. E aí a gente chega na nossa medicação pré-anestésica. Qual é o meu objetivo? Diminuir a ansiedade, promover sedação, diminuir o consumo de anestésico. Muitas vezes eu posso fazer um procinético, ou seja, aumentar o pH, reduzir o volume gástrico. E eu devo utilizar entre 1 hora e 1h30 antes do procedimento. A gente utiliza os benzodiazepínicos. Qual é a exceção? No meu paciente com disfunção cognitiva ou no meu paciente idoso que eu tenho que ajustar a dose. Quando a gente fala em benzodiazepínico e paciente idoso, a gente sabe que o benzodiazepínico, quando você faz a injeção intravenosa, eles são ligados à albumina. Então, eles vão estar ligados e apenas a fração livre, ou seja, 98% do meu benzodiazepínico que o meu paciente ingere, ele 98% está ligado à albumina. Apenas 2% é a fração livre e que vai fazer efetiva da droga.
Vocês imaginam se o meu paciente tem albuminemia, o que vai acontecer? Ele vai ter uma fração livre efetiva muito maior. Então, eu posso fazer uma intoxicação pelo benzodiazepina. Então, eu tenho que ajustar a dose, não só no idoso, mas em todos os pacientes que tiverem hipoalbuminemia. Então, a gente não utiliza mais o diazepam, utilizava-se muito o diazepam como o medicamento da véspera, hoje a gente utiliza apenas o midazolam, você pode utilizar ele na véspera e no dia da cirurgia. E aqui a gente tem esse artigo de 2015, que como pré-medicação, nós temos um N bem interessante do JAMA. Então, gente, o que fica para nós, essa diretriz, eu acho, de avaliação pré-anestésica é o quê? Estabelecer a relação de confiança, estabelecer a relação médico-paciente, estratificar o risco do nosso paciente e a sua funcionalidade. Isso tudo permite que a gente faça uma anestesia de melhor qualidade, você programe a sua anestesia e nunca esqueça de que todos esses riscos e todos esses devem ser anotados, devem ser identificados, não esquecer do termo de consentimento. Todas essas informações representam o quê? São informações legais a respeito de todo esse processo que a gente está fazendo, que é essa avaliação pré-anestésica, essa avaliação pré-operatória, para você melhorar a qualidade da sua anestesia. Então, a gente otimiza lá no pré, programa lá no pré, tudo que vai acontecer durante a cirurgia e no pós-operatório imediato. Muito obrigado. Não esqueçam, por favor, de assinar a presença lá no chat, porque isso vai gerar um certificado para vocês, tá? E eu gostaria que vocês enviassem, eu mandei o meu e-mail no começo da apresentação, gostaria que vocês enviassem o e-mail de vocês para o meu e-mail, dá um oi, porque eu vou enviar um questionário no Google Forms para vocês responderem, tem um link para vocês, é só um exercício, não vai valer nota, não é ponto, não é nada, mas são exercícios sobre tudo que a gente falou de atualidade. Então, acho que vai ser interessante, vocês vão, se quiserem receber o questionário, vocês deixem o seu e-mail lá, dão um oi para mim, e que aí isso tudo vocês depois vão ter clicar num link que vocês vão obter as respostas, tá? Se alguém tiver alguma pergunta, é só ativar o microfone, eu estou aqui à disposição. De qualquer maneira, eu agradeço a atenção e a participação de vocês.